e falar de um tema que cada vez menos a gente escuta, né? Casamento. Né? E para isso eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Efésios 5. A gente vai ler um texto a partir do versículo 21, onde ele vai tratar do lar cristão e especificamente sobre o marido e a mulher. Eu vejo casais, eu vejo muitas pessoas que num futuro próximo querem casar, e eu acho que esse texto e o que a gente vai conversar aqui vai dar uma visão de casamento a partir da Bíblia e não a partir do que a gente vê no mundo nos dias de hoje, né? Reforçando, Efésios 5, capítulo 5, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. É legal você observar no texto quantas vezes ele fala sobre amar, amar, amar e amar. Deixa eu trazer uma reflexão aqui e algumas perguntas para os irmãos aqui. Quem aqui ama churrasco? Tem gente aqui que não gosta de churrasco? Uma só. Que mulher aqui não gosta de chegar à tarde ali na noite e sentar na TV e assistir um dorama? Maratonar um dorama? Mas eu vejo isso muito, né? Quem aqui não ama futebol? Quem aqui ama a esposa? Quem aqui ama o marido? Mais ou menos, né? O que eu estou falando para vocês é assim, acho que a gente nunca viu na história uma banalização da palavra amor como nós temos visto ultimamente, né? E a ideia aqui é desconstruir 3 mitos que adentram os nossos casamentos e prejudicam os nossos lares. E para isso eu queria recorrer a esse texto e queria mostrar para vocês o seguinte: olha, nós temos, no meio da Bíblia, nós temos um livro que ele fala sobre relacionamento conjugal. Alguém sabe como é o nome desse livro aqui? Que eu estou falando? Como? Cântico dos Cânticos, ele mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas na cultura judaica, o menino judeu e a menina judia, eles não têm acesso a esse livro até que eles atinjam a idade da razão. Vocês sabiam disso? Os meninos e as meninas, até terem a idade da razão, eles não acessam esse livro. Por quê? Porque esse é um livro que ele contém o quê? Ele retrata ali o relacionamento de um homem com uma mulher na intimidade. E é engraçado porque o judeu ali, ele trabalha a palavra amor com três palavras. Amor para nós é uma só. A gente fala que a gente ama futebol, ama minha esposa, amo meus filhos, é tudo amor. E a gente trata tudo como amor. O judeu, quando ele começa a observar isso, e o pai e a mãe sentam com os filhos, eles começam a olhar nos olhos dos filhos e falam assim, agora que tu chegaste na hora de entender o que de fato é casamento, vamos lembrar, olha, a mulher, quando que a mulher atinge a idade da razão?
Para a mulher é a mais fácil. Quando ela chega, ela menstrua. A primeira vez é essa, ela entende, ela ganha razão. E o homem? Alguns vão falar assim, nunca, né? A gente vai ser eterna criança, né? 43, né? Não, olha, é quando o menino começa a pesar as consequências dos atos dele. Então ele falou assim, ó, quando a gente é criança, a gente vai lá e faz, e aí o nosso pai, nossa mãe chega assim, você não pensou? E você fala o quê? Não. Mas chega uma idade que o menino ele começa a pesar. Ele falou, se eu fizer isso, minha mãe vai entrar no jogo. Se eu fizer isso aqui, eu vou tomar uma bronca do meu professor. Quando o pai e a mãe observem e notem que a reflexão dela está aí, os pais notarem quando as crianças chegam nessa idade. Os pais judeus sentam com os filhos e falam assim, agora você está na idade de entender o que é um relacionamento conjugal. À luz da onde? Da Disney. À luz da Bíblia. E ele lê Cântico dos Cânticos. E é engraçado, porque mesmo na nossa igreja, mesmo nos dias de hoje, muito pouca gente lê este livro. E esse livro, por quê? Porque esse livro é um livro de poesia que você fala assim, cara, não entendo nada do que ele está falando. Ele compara a minha esposa com uma gazela. Se eu falar isso para ela, ela me mata. Mas é a poesia judia, a poesia judaica. Ela era... O que era bonito para o judeu? Era ele olhar a natureza. E quando ele olhava a natureza, ele via beleza. E ele comparava a beleza dele com a esposa. A mulher olhava a beleza da natureza e comparava com o esposo. Hoje a gente compara a mulher com o quê? Sei lá. Né? Fica até com vergonha de falar o que a gente escuta. Mas o homem judeu e a mulher judia, eles tinham essa base de comparação. E quando eles traduzem amor para os dias de hoje, eles traduzem amor em 3 palavras. A primeira palavra é raiá. E raiá, na essência, é um amor de amigo. Sabe aquele amor que você tem pelo seu melhor amigo? Que o cara começa a sentar com você, você fala assim, cara, parece que a gente se vê há 20 anos. O cara conhece tudo da minha vida, eu conheço tudo da vida dele, e a gente tem um nível tão profundo de amizade que ele sabe onde dói em mim, ele me conhece. Isso é o amor, o raiá. Então, quando ele fala de raiá na Bíblia, quando ele vai trazer um amor de amigo, o amor de Jonatas por Davi era um amor de amigo. Está lá em Cântico dos Cânticos. O outro tipo de amor é o ahavá. Esse ahavá, ele é traduzido no que a gente vê num monte de convite de casamento. As muitas águas não podem apagar o ahavá. É aquele amor mais forte que a morte. Sabe aquele amor que você não sabe onde ela começa e você termina? Porque os dois são uma só carne. Ela entende, eu brinco com a minha esposa que o nosso relacionamento ele vai melhorando, né, à medida de que agora a gente não precisa mais falar tanto. Basta ela me olhar, eu sei o que ela quer, eu sei onde eu estou errado, né? Eu sei, vamos embora, a gente não fala assim, vamos embora. Não, é naquele olhar ela já sacou e a gente já... Mas o que é isso aqui? É o ahavá, é o amor mais forte que a morte. E por último, você tem o terceiro tipo de amor ali, é o DOD. D-O-D. O que é esse tipo de amor? É o amor químico, é o sexual, é o amor homem e mulher. E é legal porque o texto aqui no final, ele vai evocar o texto lá de Gênesis, ele vai falar assim, por isso, deixa o homem, pai, e se une à sua... Aqui é bom a gente parar. Primeiro é o seguinte, por isso deixa o macho, o pai e a mãe, se une à fêmea, né? É um casamento heterogêneo, é Adão e Eva. É homem e mulher. Esse é o princípio básico do casamento. Mas tem outro princípio. Por isso, deixa homem. Ele deixa quem? Pai. Não carrega para dentro do casamento. Porque se carregar só o seu pai dentro do casamento vai dar ruim. Deixa o homem. Ele sai da casa. E ele vai se unir à sua mulher. E essa união, esse casamento, né? Esses dias eu estava conversando com a minha filha mais velha. Eu tenho 3 meninas. Tenho a esposa, mas 3 meninas. A de 15... eu sou a minoria fácil em casa, eu quase sempre estou errado, de fato, né? E eu estou conversando com a minha filha mais velha e a gente está falando sobre casamento. Eu perguntei para ela assim, o que você entende que seja casamento? E aí ela começou, né? A do meio estava ali, mas estava e não estava, né? Estava meio do sonâmbulo, assim. Não, olha, eu imagino casamento com aquela cerimônia. Eu falei assim,
Cerimônia? Ela tem que ir no cartório. Eu falei, você acha que Abraão e Sara foram num cartório lá em Ur dos Caldeus, assinaram o papel? Eu falei assim, não, o casamento bíblico, ele é o ato sexual. Ele é o dote. Ninguém casa sem isso. E é legal porque quando ele contemporiza esses 3 tipos de amor em Cântico dos Cânticos, ele trabalha a ideia de que são 3 chamas. E elas precisam queimar ao mesmo tempo. Você não tem como fazer um casamento feliz só sendo amigo da tua esposa. Ou apenas tendo sexo por sexo. Ou apenas falando assim, nossa, eu amo ela como a mim mesmo. Mas na hora de ser amigo dela, eu falo assim, não quero muita intimidade com ela nesse sentido. Não tem. Ou as 3 chamas queimam, e eu não estou falando que elas queimam na mesma constância, mas elas têm que estar ali queimando. Porque se elas não queimam, o que acontece? Eu tenho um relacionamento de mentira. E quando Paulo começa a falar, ele começa a dar 2 distinções. Ele fala assim, primeiro, olha, eu vou contextualizar vocês à luz do que eu entendo biblicamente que seja um casamento. Ele fala assim, olha, primeira coisa, mulher, você sujeita ao seu homem. Segundo, o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então ele fala assim, quando ele fala amor, ele está trazendo aquelas 3 chamas. Agora, tem algumas coisas que elas adentraram o nosso casamento. E notem, a casa ela não cai porque uma pedra tombou em cima da casa. A casa não quebra porque uma árvore acabou. A casa quebra por um pequeno detalhe de uma rachadura que você falou, não faz sentido isso aqui, esse detalhezinho você deixa ali. E esses mitos, eles são pequenos detalhes que quando você coloca dentro da tua casa, sem saber, você está trazendo para você um problema. E Paulo começa a apontar isso. E como que a gente consegue trazer isso para os nossos dias? Vejam vocês. Olha, eu acho que todo mundo aqui cresceu achando que casamento, principalmente as mulheres, os homens um pouco menos, mas também tem isso. Olha, a gente cresceu achando que felizes para sempre é a realidade dos casamentos. Não é verdade? Quem aqui observou isso através das novelas? Porque as novelas, eu nunca vi um final de novela ser triste. Os finais de novela são todos... Quando a gente assistia lá os filmes da Disney, como que eram os filmes da Disney? E viveram? É engraçado porque vários autores, quando eles vão abordar essa temática, eles falam o seguinte, a geração dos meus pais, 70 para cima, eles não cresceram na frente de TV à noite. Eles cresceram como? Conversando. Ia para a mesa, conversava. Tinha esse... A minha geração... ela já cresceu com televisão, ela já cresceu com um padrão diferente dos meus pais, onde os meus pais viam meus avós conversando, vendo a vida como ela era, eu já cresci vendo o quê? Vendo um outro tipo de construção, em que não tem problema, em que quando eu casar eu vou ser feliz para sempre, e nunca ninguém chegou para mim e falou assim, não, as coisas não são assim. Vou mostrar para você como são. E aí eu casei. Quando eu casei, eu descobri que felizes para sempre, ele fica onde? Ele fica onde? Ele fica no mundo de fantasia. Porque quando você casa, não tem feliz para sempre. Não tem, você tem problema. Vamos combinar? Você tem problema ou não tem? Porque se não tem, eu tenho. Eu posso até te emprestar alguns. Um monte aí. Porque é assim. E você sabe o que é legal? É que quando você casa e você... se une a outra pessoa, não é assim, olha, eu tenho os meus problemas, eu estou me unindo a uma pessoa que não tem problemas. Então o que acontece? Eu pego meus 10 problemas, como ela não tem problema, eu fico só com 5 e passo 5 para ela. É assim? Não. Eu tenho 10, ela tem 10, e quando a gente se une, a gente tem quantos? 20. E vai ter filho. Não é? Ah, mas olha, gente, é a vida como ela é. Mas onde superabunda o pecado? Onde abunda o pecado? Superabunda? Deus é um Deus. Quem é? Uma falácia que o mundo de hoje conta é que a família é uma construção da burguesia. É o que o mundo fala. Que casamento é algo que o homem lá atrás impôs. Mas não, desde o início foi diferente. Por quê?
Porque Deus viu Adão só. Deus viu Adão só. E o que ele fez? Ele fez Eva para ele. Ele falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que ele seja idônea. E ele construiu Eva. Ele formou Eva da onde? Da costela de Adão. E aí o que acontece? Os dois passaram a ser uma só carne. E aí era o seguinte, olha, é muito melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro ajuda. E essa construção, ela é feita para quê? Para te fazer feliz? É? O casamento é para fazer você feliz? É? Quem casou assim, casou da vertente, casou sob a hipótese errada. Porque o casamento não é para fazer você feliz. Você já é feliz. Quem é a tua felicidade? Quem é a tua alegria? Quem é a tua força? É o teu marido? É a tua esposa? Estamos errados. Porque assim, ó, se eu coloco a minha esperança no meu marido, eu crio um Deus. E eu crio um Deus que não consegue ser adorado. Porque só Deus consegue ser adorado. Qualquer outro que ocupe o lugar de Deus, ele vai fracassar. Ele vai cair, ele é um Deus falso. E quando a gente coloca isso, a primeira coisa putz, eu vou ser feliz para sempre. Pô, legal, você vai ser feliz para sempre. Me explica. Só para eu saber, você é imperfeito, tua mulher é imperfeita. Os dois juntos são mais? Ou são perfeitos? Não, a gente é imperfeito. Onde você acha que nessa conta você vai ter felicidade? A felicidade, ela vem da onde? Ela vem de Deus. E Ele te uniu ali para você fazer o quê? Para você fazer o quê? O primeiro ponto é, você quer ser feliz? Você vai ter que dar tudo que está no teu tanque para tua esposa. E você, esposa, vai ter que dar tudo que está no teu tanque para o teu esposo. É engraçado porque a comparação aqui é o seguinte. Quando a gente sabe que a nossa conta bancária está indo bem? Quando você põe mais do que você? Porque se você tirar mais do que você põe, o que vai acontecer? Casamento é assim. Se você tira mais do que você deposita, o teu casamento vai mal. Se você põe mais do que você tira, teu casamento vai bem. Esse é o trabalho. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz para sempre? Quer? Dá mais do que você exige. Vai lá e doa. Dá o seu melhor. Vai lá e fala para ela, olha, é aqui. Eu vou te dar... mas e ela? Ela me dá o quê? Não, o casamento, amor não tem a ver sobre o que ela te dá. Porque se tiver a ver sobre o que ela te dá, você não ama. É um amor egoísta aí. É uma paixão. O amor de Deus não é assim. Como que é o amor de Cristo? Sacrificial aqui. Ele foi lá, ele perfeito, escolheu amar a gente imperfeito e ele deu tudo. E ele continua dando tudo. A despeito da gente só fazer coisa errada. Quer ser feliz para sempre no teu casamento? Eu quero. Então começa a projetar o seguinte, eu preciso me doar. Sou eu, não é ela. Sou eu, não é ele. O feliz para sempre está em Cristo. E com isso eu aprendo a ser para o meu marido, para minha esposa, alguém que faz a diferença. É aquele amor insistente. Que você fala assim, parece que o cara não desiste. Jesus é assim. Jesus não desiste assim. Você vai lá e erra. O que acontece? Ele vai lá e te ama. Você vai lá e ele erra. Ele te ama mais. Você vai lá e continua errando e ele te ama mais. Um outro ponto, um outro mito que a gente conta, e está bem dentro das nossas casas, e a gente fala isso para os nossos filhos, e a gente escutou isso muito assim, olha, vai atrás da pessoa certa. Não é? Tua felicidade, ela está ligada a quê? A você ir lá e buscar a pessoa certa. Você é a pessoa certa? Não? Não. Ninguém é a pessoa certa. Como que você exige isso do outro? Você nota isso? Olha, eu estou botando uma carga sobre a pessoa que eu estou buscando que ela não vai alcançar. Porque ela não vai ser a pessoa certa. Mas a gente fala isso para os nossos filhos. Quer ver? Filho, quantas vezes você não escuta isso daí na igreja? E olha como é danoso isso, pastor. Não faz que nem eu não, hein? Você viu o casamento que eu fiz, hein? Vai lá e vai encontrar uma pessoa melhor do que eu encontrei. Porque olha o que eu estou vivendo aqui. Você nota?
Você nota que quando eu professo isso, eu trago para o meu casamento algo extremamente egoísta? Vocês notam isso? É isso que está por trás. É o seguinte, olha, não se trata sobre você ir atrás da pessoa certa, mas se trata de você ser a pessoa certa. É você. Vamos combinar um negócio? Na dinâmica do relacionamento, é mais fácil eu mudar minha esposa ou eu mudar? Vocês percebem isso? Agora, o que eu quero? Eu quero que ela se adapte a mim. E isso vai acontecer? Porque se isso acontecer, ela vai ser infeliz. Vai ser uma imposição minha. E ninguém que impõe para o outro um jugo dele não pode ter um relacionamento feliz. O que Jesus fez para provar que amava a gente? Paulo fala aqui: marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua... A maior prova de que Cristo nos ama é que ele foi lá e falou o seguinte: olha, eu sendo perfeito, eu me dou por você, que é imperfeito. Olha, vamos combinar? Se Jesus optasse morrer por alguém perfeito, até teria uma justificativa. Mas morrer por alguém que eu não conheço, por alguém imperfeito, por alguém que só faz droga, isso não faz sentido para mim. E não faz mesmo. Por quê? Porque o amor não é para fazer sentido. Ah, mas olha, eu vou por conveniência. Vamos combinar? Se você ama o outro por conveniência, você de fato ama? Por quê? Porque o amor é o quê? O amor é um contrassenso. Entende o seguinte, o tempo todo a gente casa e fica assim, eu quero me separar. Eu já escutei isso várias vezes. É engraçado, porque você fala assim, eu vou me casar e a pessoa que eu estou me casando aqui, pastor, ela tem que me fazer feliz. Ela tem que me agradar. E vamos combinar? Se você está se casando para isso, eu tenho uma novidade para te contar. Vai dar ruim. Porque não se trata sobre você. Se trata sobre o outro. Você casa para o outro. Você une os dois com uma só carne. Você se une e tem uma só carne. E aí o que era só teu passa a ser de quem? Você entende? E é importante porque quando você entende isso, ele muda a tua perspectiva de relacionamento. Quando você entende que ele é quem mantém e ele ama você, você começa a pegar e falar o seguinte, olha, tá, tô entendendo aqui, Então quer dizer que a minha esposa tá nervosa e eu tenho que ficar quieto? Tenho. Eu vou contar uma experiência em casa. Uma vez, estava com meu pai é pastor. Eu estou sentado, era uma quarta-noite, na quarta em que o jogo de futebol acontecia às 9h45. Lá, estou sentado com meu pai assistindo futebol. E aí, minha mãe entrou na sala assim, minha mãe começou a falar com meu pai. Porque você faz errado. Mas o que ela estava cobrando meu pai não tinha feito, não era culpa do meu pai. E eu comecei a ficar, e meu pai quieto. E eu comecei a ficar o quê? Sabe quando você começa a falar assim, aí eu falei, mas mãe, ele pegou, botou a mão na minha perna assim, fez assim, deixa eu falar. Minha mãe falou e saiu. Aí, uma hora que ela saiu assim, eu virei pro meu pai e falei assim, mas pai, você não falou nada daquilo ali, não foi você que fez. Ele falou, entende, ela tá nervosa. Se eu for explicar para ela que eu não fiz isso, ela vai ficar mais nervosa. E o que ia ser um desabafo de 5 minutos vai virar uma guerra de meia hora. E no final, ela vai dormir como? Com raiva de mim, eu vou ficar com raiva dela e ninguém vai... e não vai ter paz. Ele falou, a paz começa em mim. Eu sei que eu não fiz. Mas se eu falar para ela agora, ela vai ficar nervosa. Então o que eu vou fazer? Eu conheço sua mãe. Eu vou esperar. Ela vai ver que ela reagiu errado. Quando a gente sentar ali na cama, quando a gente deitar ali na cama, ela vai falar assim para mim assim, me desculpa se eu gritei com você. Eu vou virar para ela e falar assim, tá tudo bem. Deixa eu só te explicar o que aconteceu. E aí com ela mais calma, eu consigo contar isso para ela. Aí eu falei assim, você nota? Ele engoliu, porque ele sabia, e ele conhecia minha mãe, e não era sobre ele, era sobre ela. Ele estava pensando nela. Ele falou, olha, eu não quero ter isso. Isso é sabedoria. É fácil ter isso? Acredita, não. No calor da discussão, você quer o quê? Você quer ter razão, ninguém quer ser feliz, né?
O ponto é, ser a pessoa certa é não ter razão. Porque onde o ego entra, não existe relacionamento. Ó, se o teu ego é tão grande, você tem um relacionamento com você mesmo, a outra pessoa ela tá ali porque é um acidente de percurso. Num casamento feliz, você tem que ter essa condição de você ser a pessoa certa. É você, depende de você. Ah, mas ela tá nervosa. Mas você não pode estar. Ah, mas olha, ela tá errada. Bom, já disseram que no casamento tem a mulher e a pessoa errada ao outro lado, não é? Mas por quê? Gente, amar alguém é você pegar aquele teu euzinho que tá ali dentro, ele é grande, é botar ele de lado e falar, você fica aqui, porque você não pode participar do meu relacionamento. Eu preciso deixar o meu ego de lado. Amar é deixar o ego teu fora daquilo ali. Porque toda vez que o ego entrar, você vai procurar uma culpa na outra pessoa. E, vamos combinar? Achar culpa, botar a culpa nos outros tem trazido relacionamentos bons? Quantas vezes a gente não vê isso? É importante isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque ela é uma reflexão sobre ego no final do dia. Não há um relacionamento entre homem e mulher se tiver um ego muito grande ali dentro. É esse o ponto. E um terceiro mito que a gente precisa retirar, remover dos nossos relacionamentos, assim, e aqui eu faço uma ideia para vocês trazerem, né? Quando a gente fala principalmente sobre relacionamento, quando a gente começa a falar sobre amor, a ideia que a gente tem é de romance, não é? Quantas de nós não crescemos ouvindo músicas românticas, poesias, cartas? Então quando eu casei, eu achava assim, nossa, vai ter poesia, vai ter carta, vai ter noites calientes, não é? E aí quando você começa a enfrentar o casamento, você começa a ver que era assim, ó, o que eu esperava? Eu esperava cuidado, carinho, e no final, o que eu descobri? Eu descobri que se eu deixar minha roupa, pastor, jogada ali no negócio, quando eu chegar a roupa vai estar lá e eu vou ter minha mulher furiosa. Não é verdade? Ou o contrário, porque é o seguinte, olha, durante anos você foi criado com seu pai e sua mãe, não era? O meu pai, pastor, minha mãe deixou de trabalhar para ficar com a gente, 3 crianças, e o ponto era basicamente o seguinte, minha mãe era a primeira instância, e meu pai era a última instância. Quando o assunto chegava no meu pai, não tinha diálogo, era? Eu chegava pro meu pai, mas pai, falou, você já teve a oportunidade de convencer sua mãe, e você destratou tua mãe, agora a gente estava aqui, meu pai era assim, na época que eu era criança, década de 80, não tinha esse cultinho que a gente vê para as crianças, né? A gente ficava assim, sentado. E aí eu tô ali conversando com a minha irmã, e do nada meu pai pregando, ele fazia assim, pastor. Eu já fui sentar no púlpito com meu pai, porque eu estava aprontando. Você tá entendendo? Já fui. E aí você fala assim, olha, no final do dia, o relacionamento que o meu pai tinha e que a minha mãe tinha era um relacionamento de como a vida ela era organizada. Por quê? Porque chegam os filhos, você já não tem mais intimidade. Chegam os filhos, você já tem que fazer o quê? Você chega em casa, olha só, eu aprendi isso, né? E isso um recado para os homens e para as mulheres, uma sabedoria antiga, tá? A mulher, quando ela chega em casa, ela chegou em casa. Ela já começa a fazer todas as coisas, não é assim? Chegou, já largou a bolsa e vai lá e vai pegando, pastor. O homem não, o homem chega em 2 fases em casa. Primeiro chega o corpo. E o corpo ele chega e senta. Daqui a pouco, 30 minutos depois, o espírito chega e invade o corpo. É assim, mas não é assim. Não, é assim mesmo. E aí, qual que é o problema? É a mulher não entender isso. Então, o cara chegou em casa, o pastor sentou, a mulher chegou e falou assim pra ele assim, amor, você põe o lixo pra fora e você troca a fralda do Joaquim? Aí ele faz assim pra ela, não tem nada, ele não escutou, ele não tá lá, a casa tá vazia. Beleza. 30 minutos depois, o espírito chegou.
E ele levantou e começou a fazer as coisas, e do nada ela chega e falou assim: Joaquim tá ali, ó, tá com a fralda toda suja. Ele falou: tá bom, você falou pra mim que ia trocar. E você não trocou. Ele: não, jamais falei isso. Falou. Aí começa o quê? Ela fala que falou. E ele fala que ele não ouviu. Mas por quê? Porque o homem, ele tem um jeito diferente da mulher. E glória a Deus por isso. O ponto é, eu pego a minha régua de homem e meço a minha mulher. E a minha mulher pega a régua de mulher dela e mede o homem. E sabe o que acontece? Numa casa que todo mundo tem razão, não tem felicidade. Por quê? Porque eu não estou entendendo a outra parte. Ó, você casou com um homem. Normalmente o homem, ele vê. A mulher escuta. Normalmente o homem é pragmático. Então para o homem é assim, rápido, vai lá e resolve. A mulher não. Quer ver? Vai para um lugar e dá um ponto de escolha para o homem. Pega um menu no restaurante e dá para o homem. Ele vai olhar lá e vai fazer o quê? Ele já sabe o que ele quer. Ele bateu o olho, ele falou: isso aqui, ponto. A mulher fica o quê? Peraí, ó. É muita opção, só tem 3, tá? É muita opção. Só tem 3. E aí é o seguinte, ela fala assim, ele já escolheu a dele, pastor, já tá lá. Já tá lá. Ele não, o homem tá como? A mulher tá como? Ai, mas... Aí o homem, ele começa a ficar como? Começa a dar uma coceira aqui, né? Porque você fala assim, meu, o cara quer sair daqui de perto, o cara quer atender as outras mesas. Aí a mulher fala assim, não dá pra combinar a opção A com a opção B? Não dá pra você me trazer a batata junto com o brócolis? Aí o cara fala assim, ó. Detalhe, ela vai pedir uma que ela não queria, não era. Quando chegar a tua, ela vai querer comer um pouco do teu para experimentar o teu. E é assim. Qual que é o problema? É a expectativa. É o seguinte, olha, eu espero casar com a pessoa perfeita. Eu espero ter romantismo no meu casamento. Eu espero a minha esposa sempre perfumada, sempre cheirosa. Eu espero meu marido não andando com aquela camiseta do vereador de 1990, tudo rasgada, não é? Eu quero acordar com uma princesa do meu lado. Aí me acorda que eu nem sei como durante a noite trocou a mulher aqui, foi dormir bonita, acordou. Meu Deus, não sei o que aconteceu. Você nota? Olha o que eu falei. Você espera. E o problema está no que você espera. Você nunca combinou o jogo. Esses mitos, quando eu falo, vamos ser felizes para sempre. Vamos, todo mundo quer ser feliz para sempre. Mas é assim, né? Isso serve para nós que todo mundo, quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão, pode levantar a mão. Estou vendo que tem gente que não quer. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Todo mundo quer ir para o céu, mas quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ter um relacionamento bom, mas ninguém quer se sacrificar. Todo mundo quer virar e falar assim, nossa, meu casamento é perfeito, a gente não briga. Eu falo assim, olha, eu nunca conheci casamento bom que não tem briga, porque 2 indivíduos diferentes vivendo sob o mesmo teto. E ainda, Jonathan, sabe o que acontece? Apimenta o relacionamento. Vai lá e coloca outros 2 seres lá dentro, 3 seres, que são diferentes também. E aí o pau canta. Não tem jeito, a chinela canta. Mas como que é isso aqui? Por que o casamento se sustém? Porque existe Deus no meio. O casamento é uma instituição divina, onde o amor, ele é a base fundamental do negócio. E o amor sob o conceito certo, não esse amor sentimental, porque amor no final não é sentimento. Você sente amor? Ninguém sente amor, amor é atitude. E vamos combinar sobre um viés, sobre um ponto de vista que não entra na nossa cabeça. Pare e pensa. Felipe, pare e pensa, olha só. Olha como é difícil. Eu amo a minha esposa. E a prova maior de que eu amo a minha esposa é que eu dou a minha vida pela minha esposa. Você já parou para pensar nisso? Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Que Cristo amou tanto a igreja que a prova definitiva do amor de Cristo pela igreja é o quê? É o sacrifício que ele faz voluntariamente pela igreja. E ele está falando o seguinte, você marido vai fazer a mesma coisa pela tua esposa se você ama. Agora para e pensa, o quê? Olha como a gente é bacana. No final, Deus mandou Jesus se sacrificar para que nós pudéssemos ter paz com Ele e para que nós pudéssemos ser salvos, beleza? Mas no final, vamos combinar? A gente não acredita muito nisso, pastor. Quer saber por quê? Vamos combinar? Quem aqui acha que é um ser bom? Olha, eu sou bom. O problema é a esposa que o senhor me deu. Ela que faz na minha casa,
problema. Já ouviram esse discurso? Está lá no começo, né, da Bíblia, né? Não está? Né? Ah, olha, pastor, olha, ó, eu sou bom, mas aquele rapaz da igreja lá, ele me tira do sério. E no final a gente crê que assim, ó, o Senhor realmente morreu. Eu sei, o Senhor deu a sua vida pelos pecados, mas não foi pelos meus, porque eu sou bom, você deu por ele. Você morreu por ele, porque esse aí precisa do teu sangue. A gente não acredita nisso. A gente acredita que a gente é bom. E quando a gente traduz isso para dentro do nosso casamento, e a gente começa a ver esses mitos de que, olha, a minha esposa, o meu casamento ele precisa ser romântico. Olha, se eu não sou feliz para sempre, é por conta dela, e por conta dela eu preciso me separar, e eu preciso ir atrás de outra pessoa. Para e pensa comigo por um segundo, gente. Cada vez mais, antigamente, os casamentos se davam com que idade? Vocês sabem? Isso em tempos bíblicos. Vocês acham que lá atrás, o homem e a mulher eles casavam com quantos anos? Da menstruação. Você tinha ali, ó, ela já estava prometida. Detalhe, a minha filha esses dias me perguntou, a minha do meio, pai, mas lá na Bíblia eles namoravam? Eu falava assim, pega o texto aí de Isaac, vê quanto tempo de namoro durou o negócio. Ah, mas por quê? Entende o seguinte, olha, se o amor é uma escolha, se o amor é atitude, o que eu tenho que saber de fato a respeito do outro? Somos cristãos, vivendo no ambiente e com uma cosmovisão cristã. O que um pai quer para a filha dele? O que uma mãe quer para o filho dela? Que o homem e a mulher com quem eles vão se casar sejam o quê? Sejam o quê? Pode falar, gente, não precisa ficar tímido, não. Cristão. Olha, então é o seguinte, olha o que eu estou dizendo. Para meu filho ser feliz, ele precisa casar com uma mulher que ame a Cristo mais do que a qualquer coisa? É isso, é só isso. O restante, Deus vai prover. Ah, eles vão ser bem-sucedidos? Tá, o que é ser bem-sucedido para você? Você vai ler Salmo 128 e ele vai falar assim, olha, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bens. A esposa no interior da tua casa será como? Uma videira frutífera. E os filhos vão ser como? Rebentos da oliveira. Eis como será feliz o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor. Beleza? Beleza. Olha só. Ele não falou aqui de riqueza. Ele falou de riqueza? Ele falou de posse? Não. Primeiro ele falou que é o seguinte, olha, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque o homem que procede assim, ele vai trabalhar essa ideia de conceito de que, olha, para ser feliz eu não preciso trabalhar, não está na Bíblia, tá? Segundo, eu vou ser feliz sozinho. Não vai, porque ele está falando aqui, olha, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. E ele está falando o seguinte, tu quer ser feliz? Tem filho envolvido sim. Então você precisa trabalhar, você precisa encontrar uma boa esposa e você precisa ter filho. É aqui, não sou eu que estou falando. O problema é que a gente começa a pegar o que a Bíblia faz e tentar distorcer e adequar para o que o mundo está trazendo. E esse é o grande problema dos casamentos no tempo de hoje. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que talvez a gente tenha um conceito errado de aliança de casamento. Aliança de casamento não é sobre o que o outro pode me dar, mas é sobre o que eu posso dar. Porque a aliança que eu faço, e eu sempre falo isso, todo mundo que casou aqui, casou dentro de uma igreja, fez uma aliança com quem? Primeiro. Com quem? Então, a primeira pessoa que você fez uma aliança foi com Deus. Eu sempre brinco muito com isso, porque é o seguinte, na igreja presbiteriana a gente tem o batismo infantil. E no batismo infantil é uma aliança dos pais com Deus dizendo o seguinte, tá vendo meu filho, eu estou apresentando o senhor aqui. E no que tiver ao meu alcance, eu vou fazer de tudo para o meu filho seguir os teus caminhos. Eu sei que é o senhor quem escolhe, mas enquanto eu for pai dele, eu vou levar ele para a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar com ele, por ele. Isso é uma aliança que eu estou fazendo com o senhor. A mesma coisa no casamento. Olha, senhor, o senhor me deu a minha esposa. Foi o senhor que me apresentou. E até o dia que eu morrer, eu vou ficar com ela. Entendi. Tá. Então eu estou fazendo uma aliança com o senhor, que eu vou amá-la. Quer dizer, tudo que tiver ao meu alcance, eu sempre vou colocar ela como primeira opção. Eu vou colocar ela lá.
Olha, ela é a minha primeira opção. Ah, mas olha meus filhos, não, seus filhos vão embora. Seus filhos vão conhecer outras pessoas, vão casar e vão ser felizes com outro. Mas a tua esposa não, ela vai ficar com você. Ela vai te aturar quando você for velho, gaga, chato. Mais, né? O homem ele vai ficando chato, né? Ah, mas a tua esposa... E olha, eu vou fazer isso porque eu sou imperfeito, porque eu sou ruim, porque eu sou chato, porque eu sou ranzinza. Mas eu sei meu potencial para destruição. E eu sei que o Senhor atua. Agora, nota como isso deveria fazer os nossos votos de casamento serem diferentes, Jonas. Presta atenção. Os votos de casamento eles deveriam obedecer uma premissa mais ou menos dessa forma. Olha, eu sei que eu sou ruim. Eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu sou imperfeito. Mas o Senhor escolheu essa mulher para estar comigo. Eu sei que ao longo da minha vida, porque eu caso muito cedo, eu vou encontrar dezenas de mulheres mais bonitas que a minha esposa, mais inteligentes que a minha esposa, assim como a minha esposa vai encontrar milhares de homens mais bonitos, mais bem-sucedidos financeiramente e melhores do que eu. Mas eu sei que o Senhor colocou ela na minha vida e por isso eu vou abrir mão de todas as outras possibilidades que eu vou ter no futuro e eu vou ficar com ela. Eu vou abrir mão de todos os problemas, de todas as benesses. Por quê? Porque eu sei que o Senhor colocou ela na minha vida. E porque o Senhor colocou ela na minha vida, eu estou disposto a dar a minha vida pela dela. Ah, Felipe, mas esse é um voto de casamento meio duro, né? Mas foi o que Cristo fez. E quando você olha para o lado da esposa, olha só. Para um homem que ama Deus acima de todas as coisas, que coloca você em primeiro lugar, se sujeitar a Ele não é um problema, é uma bênção. Você ser pastoreada pelo teu marido que te ama tanto e coloca você no teu lugar ali, ora com você, ora por você, vai lá e coloca, por que não? Agora, entende o seguinte, meu marido não é nada disso, o Felipe, e minha esposa também não é nada disso. Vou terminar contando uma história que eu ouvi, uma história, pelo amor de Deus, tá? É história, né? Quando Deus criou o homem, Ele olhou para Adão estava meio chateado, andando pelo jardim, não tinha vontade de cantar uma nova canção, estava ali meio tristonho, e Deus olhou para o Adão e falou assim: Adão, vem cá, dorme aí, eu vou fazer uma surpresa para você. E ele dormiu. Quando ele acordou, tinha a Miss Universo do lado dele. Era a mulher mais bonita do mundo. Era a mulher mais bonita do mundo. Não tinha uma igual a ela. Ele olhava para ela e falava assim: nossa, é um espetáculo. E ele ficou todo feliz. E foi na semana, a semana foi uma semana recheada de surpresas ali. Passou a semana, Deus chegou lá e falou assim: senhor, seguinte, não estou aguentando essa mulher que você me deu, não, rapaz. Eu tava quieto no jardim, agora o negócio tava, ela briga comigo, os animais invadem o negócio. É assim, eu não aguento mais, não consigo mais viver com ela. Você pode pegar ela de volta? Você falou: é isso, é uma história, pessoal, tá? Você tem certeza disso, Adão? Tenho, leva ela. E Deus falou: então tá aqui. E aí passou a semana. Chegou no outro domingo, ele se apresentou lá, conversou com Deus, falou: seguinte, tá muito monótono a vida no jardim, né? Ninguém mais briga, ninguém organiza as coisas, ninguém ri das minhas piadas, né? Eu quero minha mulher de volta. E Deus virou e falou assim: mas sério? Ele falou: muito monótono, eu não consigo viver sem ela. Dá para trazer ela de volta? E Deus virou e falou: tá bom, trouxe. E ele foi embora com ela pro meio do jardim. E passou mais uma semana, pastor. E de novo Adão voltou. E aí ele virou e falou assim: agora é definitivo. Não dá mais mesmo. Então, os gênios são incompatíveis, né? Não dá. Deixa eu te falar, ela voltou pior agora. Ela voltou ressentida. Nada que eu falo, eu não consigo viver com ela. E aí Deus olhou para ele e falou assim: olha, Adão, você não consegue viver com ela, você não consegue viver sem ela, você vai ter que aprender a viver com ela. Você vai ter que pegar e se doar. É sobre você, não é sobre ela. É sobre você e não sobre ela.
fecho essa exposição aqui dizendo e trazendo a seguinte reflexão para o coração de vocês. O que você tem feito para que o seu casamento seja um casamento abençoador? O que você tem feito para que o teu marido / esposa olhe para dentro do casamento de vocês e fale assim, olha, realmente o meu casamento ele é distinto, porque a mulher que o Senhor me deu, o homem que o Senhor me deu, ele realmente faz a diferença na minha vida. E para aqueles que ainda não casaram ou que estão pensando em casar, lembrem-se, a felicidade ela reside em você amar alguém que ame a Deus antes de você e muito mais do que você. Se vocês encontrarem alguém que de fato põe a Deus em primeiro lugar, vocês vão ter dentro da casa de vocês alguém que sempre vai colocar você à frente dele mesmo. Que Deus nos abençoe.